Olá, veja nesta edição. A importância da comunicação inclusiva e o papel do intérprete de Libras. Covid-19 ainda é considerada doença ocupacional. Vamos falar também dos 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial e das 3 décadas do Estatuto da Criança e do Adolescente. E mais, destinações do MPT contribuem para que crianças e adolescentes tenham direitos básicos assegurados. Fazer a tradução simultânea da linguagem falada para a língua brasileira de sinais. Essa é a principal função do intérprete de Libras, profissional cada vez mais utilizado para promover uma comunicação mais inclusiva. Gestos e expressões corporais que vão além da linguagem e transmitem sentimentos. O do bravo, o do contente, o do alegre. E isso é uma das características essenciais de um intérprete, viu? Assim como o taumaturgo, Yuri é intérprete de Libras, mas aqui ele trabalha como tradutor, que é o profissional que traduz conteúdos do português para Libras em vídeos. Ele é sempre quem aparece no cantinho da tela da nossa revista eletrônica Trabalho Legal. Há 10 anos atrás, o meu filho tinha 4 anos de idade. Ele não falava nada. Eu aprendi a língua de sinais como uma tentativa de ter um instrumento para me comunicar com meu filho. Mas pouco tempo depois, a criança aprendeu a falar. Mas eu permaneci na língua de sinais pensando naqueles que não tiveram o mesmo desenvolvimento que ele. A língua brasileira de sinais é reconhecida como a segunda língua oficial do Brasil. De acordo com o IBGE, existem mais de 10 milhões de pessoas surdas no país, o que corresponde a quase 5% da população brasileira. No Brasil, desde 2002, a Lei 10.436 reconhece a língua brasileira de sinais, a Libras, esse sistema linguístico de natureza visual motora, como língua oficial. É obrigatório o ensino e o aprendizado da Libras, desde os primeiros bancos escolares. Maria Aparecida Gugel lembra ainda a interpretação trazida pela Convenção das Nações Unidas sobre Pessoas com Deficiência ratificada pelo Brasil. Sobre língua, abrange as línguas faladas e de sinais e de outras formas de comunicação não falada. Pessoas surdas se comunicam de diversas formas, nem sempre por Libras. Nós temos que entender que nós temos pessoas surdas que não têm domínio de Libras, que têm leitura labial e outros não têm leitura labial, que ao pegar um texto consegue ter uma interpretação muito boa e outros apresentam dificuldade. A instituição de Ulisses tem 70% do quadro de funcionários formado por pessoas com deficiência. De 450 colaboradores que o CETEF tem contratado, 320 são pessoas surdas. Criamos uma condição para que a pessoa surda mostre o seu potencial. E uma das principais ferramentas de inclusão é a Lei de Cotas, que exige que empresas com 100 ou mais empregados reservem de 2% a 5% das vagas do seu quadro para pessoas com deficiência. Desde 1999, o Ministério Público do Trabalho fiscaliza o cumprimento da reserva de cargos em empresas com 100 ou mais empregados. Já a partir de 2015, com o advento da Lei Brasileira de Inclusão, tornou-se obrigatória também a fiscalização dos ambientes de trabalho. E se há efetivamente igualdade de oportunidades entre trabalhadores e trabalhadoras com e sem deficiência. O órgão também realiza ações que incentivam a empregabilidade de pessoas com deficiência e promove campanhas de conscientização, além de utilizar em webinários e diversos produtos audiovisuais recursos de legenda, audiodescrição e interpretação em Libras, disponíveis também no site do MPT pela ferramenta Ribená. Sou professor, tenho ensinado os meus alunos surdos. Eu estou muito feliz, eu tenho muito orgulho sim. Eu gosto até de ser surdo. Ser intérprete nos dá a oportunidade de conhecer mundos que a gente não conheceria no dia a dia. Mais do que ações afirmativas como a cota legal,
Para promover a plena inclusão das pessoas com deficiência, é preciso que as empresas adotem medidas de acessibilidade como esta de tradução e interpretação em Libras. É por isso que, além do uso deste importante profissional no trabalho legal, o MPT também conta com este serviço nos eventos virtuais que vêm sendo realizados durante a pandemia. É o MPT mais perto de você, levando informação a todas e a todos. Olá, meu nome é Leonardo, sou do grupo de risco e tenho medo de sair de casa durante a pandemia. Existe outra alternativa que eu possa pedir o seguro-desemprego sem ser pessoalmente? Não existe mais necessidade do trabalhador ser obrigado a ir a um posto de atendimento para dar entrada no seu seguro-desemprego. Ele pode fazer isso de forma tranquila dentro de sua casa utilizando o serviço da internet. Para tanto, ele vai precisar abrir uma conta única no portal GovBR com login e senha e a partir de então ele vai poder acessar o portal GovBR ou ainda utilizar os mesmos serviços que estão acessíveis na carteira de trabalho digital. Tendo acesso às funções no portal GovBR ou carteira de trabalho digital, orienta-se ao trabalhador buscar a função solicitar seguro-desemprego. A partir daí ele vai informar o número de requerimento de seguro-desemprego, é o formulário que o seu ex-patrão entrega para o trabalhador quando da rescisão do contrato de trabalho, ele vai informar o número desse requerimento e confirmar as demais informações requeridas pelo sistema. Estando habilitado ao benefício seguro-desemprego, tendo direito ao benefício, no próprio portal GovBR ou na carteira de trabalho digital, ele já vai saber todas as informações relacionadas a quantas parcelas ele tem direito, quais os valores que ele tem direito e quando elas poderão ser sacadas. E o melhor de tudo, ele pode inclusive informar em qual banco e conta de sua titularidade que ele deseja receber o benefício. Daqui a pouco, Covid-19 ainda é considerada doença ocupacional? Um dia após publicar portaria que incluía a Covid-19 causada pelo novo coronavírus na lista de doenças ocupacionais, o Ministério da Saúde decidiu rever a alteração. Para o MPT, a revogação precoce e imotivada põe em risco políticas públicas voltadas à atenção integral à saúde do trabalhador. Falta de equipamentos de proteção individual, de materiais, indisponibilidade de exames. A pandemia de Covid-19 evidenciou os problemas enfrentados na área de saúde. A falta de condições de trabalho favorece o adoecimento, seja por contaminação pela própria Covid-19, seja por sobrecarga física e mental do trabalhador, trabalhando no limite da sua capacidade individual, podendo gerar doenças ortopédicas e psiquiátricas, entre outras. Na linha de frente do combate ao novo coronavírus, os profissionais da saúde também estão entre os afetados pela pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, já foram coletados e analisados cerca de 433 mil testes entre 1º de março e 1º de junho. Mais de 83 mil deram positivo e quase 170 morreram por causa da Covid-19 em todo o Brasil. A capital paulista, por exemplo, conta com 90 mil profissionais de saúde. Destes, mais de 23 mil foram infectados pela doença até junho deste ano. E a gente se expõe ao vírus diariamente. Não é à toa que a gente identifica que no Brasil os profissionais de enfermagem têm adoecido e até, infelizmente, morrido muito mais do que em outros países que já passaram pela pandemia. Um dia após publicar portaria que incluía a Covid-19 na lista de doenças ocupacionais, o Ministério da Saúde revogou a alteração. Em nota pública, o MPT demonstrou preocupação. A revogação dessa
dessa portaria faz com que seja retomada, reavivada uma discussão prévia, inclusive da possibilidade de ser considerada doença ocupacional a Covid-19. A portaria tornaria isso mais simples e prescindível, essa discussão preliminar. Em abril, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma decisão que considerou o novo coronavírus como doença ocupacional. Os ministros decidiram que os casos de contaminação pela doença podem configurar doenças relacionadas ao trabalho, mediante comprovação de nexo causal, ou seja, uma prova da relação entre o trabalho e o dano causado. A revogação súbita dessa portaria não interfere no entendimento, na validade, na eficácia e dos efeitos da decisão do STF com relação à Covid pode ser sim uma doença ocupacional. Será o INSS que irá verificar se a contaminação por Covid teve relação ou não com o ambiente de trabalho. Para isso, o INSS avaliará medidas de distanciamento social, medidas de saúde e segurança e, sobretudo, as medidas sanitárias adotadas pela empresa durante a pandemia. Para alertar sobre a realidade dos profissionais de saúde no Brasil, o MPT e a Organização Internacional do Trabalho lançaram uma série de 12 vídeos que estão sendo exibidos pelas redes sociais das instituições que fazem parte das ações do projeto Saúde na Saúde. Os estragos, eles são nunca antes vistos. É indescritível, nada se compara a essa situação da pandemia. E para assegurar os direitos desses profissionais, o Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso obteve liminar para obrigar uma rede de clínicas de saúde com unidades em Cuiabá e Várzea Grande a cumprir medidas de proteção, como a instalação de placas de vidro ou de acrílico para atendimento administrativo dos pacientes. Outra medida foi um acordo judicial homologado, que estabeleceu regras para os profissionais que atuam na rede particular de saúde em todo o estado da Bahia. Ficou acordado que os médicos e enfermeiros que fazem parte do grupo de risco devem ser realocados para evitar o contágio da doença. E caso você veja uma situação irregular, denúncias podem ser feitas pelo site do MPT e no aplicativo MPT Pardal. O Estatuto da Igualdade Racial completa uma década de existência este ano. A legislação representa um marco na busca por igualdade de oportunidades e no enfrentamento ao racismo por meio de ações afirmativas. As pesquisas de cor e raça do IBGE classificam os brasileiros em amarelo, branco, indígena, pardo e preto. Essas duas últimas classificações são rejeitadas por ativistas e outros setores da sociedade. Para o ativismo negro, pelo menos no que se refere às organizações mais avançadas, o importante é se referir à população afro-brasileira como população negra. Para o movimento, não faz sentido criar cisões dessa natureza quando a gente trabalha a ideia de coletivo, a ideia de grupo. 56% da população brasileira se autodeclara preta ou parda, segundo o Instituto. Mesmo sendo maioria no mercado de trabalho, os negros ganham 42,5% menos e ocupam apenas 30% dos cargos de chefia. A origem dessa desigualdade do presente está em um passado distante. Desde que os colonizadores, desde que os europeus lusitanos ocuparam este território, precisaram subjugar os outros povos. E para subjugá-los era preciso inferiorizá-los. E quando houve esta ruptura com esse sistema escravista, a população negra não teve acesso aos direitos mais fundamentais como educação, trabalho e moradia. E o racismo é, em certa medida, consequência dessa herança, triste herança histórica. Robson já perdeu as contas de quantas vezes foi discriminado pela cor da pele em situações do dia a dia, inclusive no mercado de trabalho. Ele prefere não relembrar os casos. Mas, embora tenha acontecido algumas situações, nada disso nunca me impediu de caminhar, não. Porque a história é algo que se evolui com o tempo, ela se transforma com o tempo e a gente carece, sobretudo, de atitude para vencer essas questões todas.
Nós temos também o desafio de ascender socialmente, porque nós ainda temos a menor escolaridade, ainda temos falta de pessoas negras em cargos de liderança, e quando um negro ascende socialmente, é bombardeado por falas racistas, como aconteceu com a Maju Coutinho no ano passado, e como acontece comigo constantemente. Eu sou uma mulher negra, pós-graduada, e sofro preconceito constantemente pelos locais sociais por onde eu ando. Para intensificar o enfrentamento ao preconceito, entrou em vigor há 10 anos o Estatuto da Igualdade Racial, que prevê no campo do trabalho a implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra, como ações de emprego e renda, qualificação profissional, critérios de inclusão no serviço público, entre outros pontos. Diploma legal, muito importante, né, à medida em que, primeiro, se reconhece que existe essa desigualdade decorrente do racismo. Além de reconhecer o preconceito, a legislação tem um papel fundamental para a execução de ações afirmativas. As cotas raciais é uma destas medidas e uma das medidas necessárias, né? Porque é a forma de você compensar essas desigualdades para assegurar igualdade material, ou seja, igualdade efetiva. Para que as pessoas negras possam ter acesso à formação, a vagas no trabalho, permanecer e ser promovida nesse trabalho com melhores salários. Para marcar essa primeira década de criação da lei, o MPT veiculou recentemente nas redes sociais uma campanha que celebra a diversidade e conscientiza sobre a importância do Estatuto. Além disso, foi lançado o Banco de Imagens Colaborativo Lugar Legítimo. A ideia do Banco de Imagens é contribuir, né, com essa consciência, essa formação de consciência da sociedade, né, no sentido de romper os estereótipos atribuídos a pessoas negras. Então, trazer a imagem também de pessoas negras em diferentes profissões, funções, em situações protagonistas, né, nos diferentes tipos de atividade, como engenheiro, médica, profissionais da área do direito, profissionais da área das artes. O órgão também realizou o primeiro webinar institucional Diversidade em Ação, Racismo Estrutural em Tempos de Pandemia. Publicou a revista MPT em Quadrinhos, com o tema Racismo versus Igualdade. Criou o Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negros e Negras no Mercado de Trabalho e emitiu ainda uma nota técnica que visa incentivar a empregabilidade da população negra. Isso sem falar nas ações judiciais e extrajudiciais, como as que pedem a representatividade racial em produções audiovisuais, como novelas e séries em emissoras de TV. O empregador, ele tem a responsabilidade de estabelecer, de assegurar um ambiente de trabalho livre de preconceito e de racismo. Todas as situações, né, de discriminação, de racismo enfrentadas nas relações de trabalho, elas devem ser denunciadas. A seguir, destinações do MPT contribuem para que crianças e adolescentes tenham direitos básicos assegurados. Outubro é o mês das crianças, que estão entre as prioridades do MPT. Além de fiscalizar e combater o trabalho infantil, o órgão tem destinado recursos que buscam assegurar direitos básicos previstos em lei. Assegurar a proteção à infância é um dos desafios do Estado, que precisa desenvolver políticas públicas para combater o trabalho infantil, a evasão escolar e a pobreza extrema, além de outros problemas que atingem parte dos 68 milhões de crianças e adolescentes de todo o país. Além de cobrar do Estado o cumprimento desse dever, o Ministério Público do Trabalho também atua proativamente, destinando recursos de acordos e multas trabalhistas para a sociedade. E exemplos de resultados que têm transformado a vida de crianças e adolescentes não faltam. Em São Paulo, o órgão, em parceria com o Unicef e a rede IBAB Solidária, distribuíram kits de higiene para 900 famílias, totalizando 2.700 pessoas com menos de 18 anos atendidas.
R$196 mil de multas pagas por empresas que descumpriram a legislação trabalhista foram revertidos pelo Ministério Público do Trabalho para a compra do material. Situação semelhante aconteceu em Mineiros, Goiás, onde 272 cestas básicas foram doadas a famílias com estudantes em situação de vulnerabilidade. No Maranhão, o Ministério Público do Trabalho destinou R$650 mil para a compra de mais de 300 tablets para alunos de baixa renda da rede pública de ensino. Os equipamentos que já estão sendo distribuídos vão ajudar a melhorar a qualidade do ensino. E principalmente nesse momento atual, em que estamos de período de pandemia, em que os jovens estão tendo dificuldades em acompanhar as aulas online, muitas vezes por falta de equipamentos para assistir essas aulas. Então, a doação dos tablets é uma forma de tentar contribuir para a educação do nosso estado, Em ação semelhante, 90 tablets foram entregues a escolas da rede pública do Distrito Federal. Em Franca, interior de São Paulo, crianças e adolescentes receberam 12 computadores para estudarem em casa durante a pandemia. E no Rio Grande do Sul, o projeto Padre Pedro Leonardi, que atende cerca de 400 crianças, recebeu R$49 mil revertidos após uma empresa descumprir um termo de ajuste de conduta com o MPT. E esse dinheiro utilizado no nosso dia a dia, na alimentação, material pedagógico, RH dos nossos colaboradores, manutenção de toda a estrutura. Também temos crianças acolhidas 24 horas, o nosso refeitório para os moradores de rua. Então, esse dinheiro foi muito bem aplicado. As crianças que estavam nesse centro social não estarão mais trabalhando, não estarão mais sofrendo violência, estarão tendo uma chance de se tornarem adultos, saudáveis e com boas recordações da infância. Acima de tudo, nós temos que preservar a infância. Essas destinações que estão sendo realizadas pelo MPT, certamente elas não substituem ou eximem o poder público e a sociedade do compromisso que deve haver para a proteção integral das crianças e adolescentes, mas sem dúvida alguma é uma contribuição muito importante para ajudar aí na prevenção das violações dos direitos dessas pessoas humanas em desenvolvimento. E para reforçar a importância da proteção integral a crianças e adolescentes, o MPT publicou recentemente uma nota pública que alerta para os prejuízos do trabalho infantil, que além de tudo é uma grave violação aos direitos humanos. Então é um discurso contraditório, esse que prega pelo trabalho precarizado, sendo que o trabalho precarizado, inclusive de crianças e adolescentes, o trabalho infantil, ele gera queda de rendimento escolar, quando não a própria evasão escolar, E no futuro ela terá dificuldades aí para uma boa empregabilidade, para uma boa qualificação, para uma boa colocação profissional. O documento esclarece ainda que o trabalho infantil impede o desenvolvimento sadio, digno e protegido de crianças e adolescentes, e os submete a uma série de riscos e violações de direitos, a exemplo do aliciamento para uso e tráfico de drogas, da exploração sexual e da violência física, moral e psicológica. E para marcar o Dia das Crianças, o MPT lançou uma campanha com foco nas consequências do trabalho infantil para a sociedade. Entre as mensagens das peças, a campanha lembra que o melhor presente para toda criança é a garantia de uma infância plena. E como dizem os versos da canção Sementes, dos rappers Emicida e Drica Barbosa, é muito triste, muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Apenas não ao trabalho infantil. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa em 2020 30 anos. O ECA assegura aos jovens de até 18 anos uma série de direitos e garantias referentes à vida e à profissionalização, por exemplo. O MPT também faz parte dessa história porque atua na prevenção e no combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente, além de estimular a aprendizagem. São 3 décadas que marcam os avanços, mas também os desafios a serem enfrentados para assegurar os direitos de crianças e adolescentes.
Garantido pela Lei 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, determina que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A grande mudança que ocorreu a partir de 1990 com o ECA foi exatamente esse de a criança ser simplesmente punida e segregada, né? Passaram a condição de sujeito de direitos, passando a ser uma das prioridades da sociedade brasileira, passando a ter voz e ter direito de emitir sua vontade. O ECA é uma proteção integral com prioridade absoluta a todas as infâncias e a todas as adolescências brasileiras. O Estatuto foi um avanço muito importante de forma a garantir os direitos e garantias fundamentais a crianças e adolescentes, sempre respeitando a condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Um dos maiores desafios do ECA é atuar como instrumento de combate ao trabalho precoce. Segundo o IBGE, pelo menos 2.400.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalham no Brasil. O Estatuto da Criança e Adolescente ele tem vital importância no enfrentamento ao trabalho infantil. Por quê? Porque ele afirma que crianças e adolescentes, gozam de todos os direitos inerentes à pessoa humana. Para enfrentar esse e outros problemas, ações efetivas precisam ser realizadas e reforçadas, de acordo com a coordenadora nacional da Cor de Infância do MPT. O Estado brasileiro tem sido leniente com relação à questão da infância e adolescência, mesmo antes do contexto de pandemia, e agora, mais do que nunca, precisamos da presença do Estado, da intervenção do Estado no sentido de assegurar direitos a essas crianças e adolescentes, sobretudo a alimentação, a profissionalização, a educação, no sentido de neutralizar as fragilidades socioeconômicas trazidas pela crise e que estão afetando, sobretudo, famílias pobres e muito pobres. O Ministério Público do Trabalho tem feito a sua parte. Na cidade de Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, conseguiu impedir o trabalho infantil em uma metalúrgica e também reverteu recursos em Aracaju para a construção de um centro de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Entre as ações de prevenção está o projeto MPT na Escola, que capacita professores da rede pública e privada de ensino para promoverem a conscientização de estudantes de todo o Brasil sobre os riscos do trabalho infantil. Mesmo na pandemia, 1.600 educadores foram capacitados este ano pela plataforma EAD MPT. Uma vez que a gente consiga assegurar o direito da criança e do adolescente, a proteção da criança e do adolescente, a gente não vai ter espaço para o trabalho infantil. Então, o ECA é fundamental para o projeto MPT na Escola. Com a cooperação da Organização Internacional do Trabalho, OIT, o órgão lançou ainda o Observatório da Prevenção e da Erradicação do Trabalho Infantil. O MPT também publicou histórias em quadrinhos sobre o tema e tem realizado campanhas de abrangência nacional com diversos parceiros para reforçar a rede de enfrentamento ao trabalho infantil. Esta professora tem quase a mesma idade do ECA. Com 33 anos, ela conta que foi salva do trabalho infantil pela legislação através de uma professora. E permitiu que eu saísse do trabalho na roça, na agricultura, e viesse para a escola com ela todo dia. E essa sementinha que ela plantou em mim, cresceu, brotou de uma forma extraordinária. E eu sei que se não fosse o ECA, a minha história teria sido totalmente diferente. E no último dia 4 de agosto, a OIT anunciou a ratificação universal da Convenção Internacional do Trabalho número 182, que visa erradicar as piores formas de trabalho infantil. Pela primeira vez na história da OIT, todos os 187 países membros assinaram o compromisso. É um primeiro passo para um mundo melhor e um grande presente para comemorar os 30 anos do ECA. Esta edição fica por aqui.
Outras informações sobre o dia a dia do MPT estão nas redes sociais e no site do órgão. Até o próximo programa. Tchau!